Senhoras e senhores, bom dia. O Conselho Federal de Administração, CFA, o Conselho Regional de Administração da Bahia, CRA Bahia, em parceria com o Sindicato dos Administradores do Estado da Bahia, SINDAEB, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, ANGRAD, o Instituto Evaldo Lodge, IEL, e o Ministério da Educação, o MEC, tem a honra de recebê-los para o ciclo de palestras CFA-CRA 2011, Construindo a Administração pela Educação. O evento tem como principal objetivo reunir a comunidade acadêmica dos cursos de bacharelado em administração, dos cursos superiores de tecnologia nas áreas da administração, aproximando-a do Conselho Regional de Administração da Bahia, bem como discutir a qualidade desses cursos, visando uma melhor formação profissional. Senhoras e senhores, para compor a mesa de honra deste evento, temos o privilégio de convidar as seguintes autoridades: o professor e administrador Roberto Embraim Web, presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia. O professor e administrador José Samuel de Miranda Melo Júnior, diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração e palestrante do dia. Neste ato aqui representando o presidente do CFA, o administrador Sebastião Luiz de Melo. A professora e administradora Luiz Augusta Gomes da Rocha, diretora de Formação Profissional do Conselho Regional de Administração da Bahia. A professora e administradora Maria Rosário Feitosa Souza, conselheira federal de administração por Alagoas e coordenadora da Comissão Especial de Honrarias do Conselho Federal de Administração. O professor e administrador Mauro Kraus, presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, ANGRAD, e palestrante do dia. E o professor e administrador Jair Nascimento Santos, da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, Seção Bahia. Seja
Bom dia a todos. Com a enorme satisfação e honra para nós do Conselho Regional estarmos engajados nesse Programa Nacional do Conselho Federal de Administração, em parceria com a Angrad, a mais alta entidade que congrega todos os cursos de graduação em administração no Brasil, também com o MEC e com a Federação das Indústrias, através do Instituto Evaldo Goldir, para a promoção dessas conferências de alta importância e relevância para nós, administradores. Sabemos que algumas limitações com a promulgação agora do horário de verão, após 8 anos de afastamento, ainda mais com as condições climatológicas que estamos vivenciando, a presença está sendo um pouco limitada, mas com toda certeza aqueles que estiveram presentes ou estão presentes aqui sairão gratificados, porque se trata de 2 palestrantes com temas atuais de relevante importância para a nossa profissão e valorização, inclusive, da nossa profissão. São temas que normalmente são debatidos e sabemos que a área de administração no país tem um significado extraordinário, porque se trata hoje do maior contingente de estudantes de administração do país, mais de 1.100.000 estudantes de administração, cerca de mais de 2.300 instituições de ensino e administração e mais de 325.000 administradores atuando em benefício do desenvolvimento do país. Portanto, nós devemos nos revestirmos da importância que nós temos para o país, apesar de culturalmente não estarmos preparados para a adoção da profissionalização do administrador nas nossas empresas. Várias escapatórias têm sido exigidas e algumas estão sendo implantadas vagarosamente. Agora tivemos a oportunidade de vivenciar a promulgação do decreto que criou o administrador, o empresário individual de capital limitado, o que será uma escapatória enorme para nós administradores trabalharmos dentro da nossa profissão individualmente, além de dar a nossa contribuição tradicional como gerador de riqueza para as organizações onde nós realmente exercemos atualmente, tradicionalmente, a nossa profissão. Não tenham dúvida que essas palestras enriquecem a todos nós, a cada instante, e hoje o diferencial competitivo, como sabemos todos nós, é exatamente o aprimoramento contínuo. E, lamentavelmente, nós estamos perdendo competitividade no mercado, porque as nossas organizações e as nossas instituições de ensino não estão colocando os profissionais, e esse é um dos temas das nossas palestras aqui, a par do que é o mercado hoje para o administrador. Portanto, eu quero agradecer a presença de todos vocês e vamos dar continuidade da nossa manhã importantíssima para nós. E olhe que a Bahia foi distinguida com essas 2 palestras entre vários estados, e as pessoas que se encontram são diretores de entidades de grande valor nacional. O diretor Samuel, que está aqui representando o nosso presidente, e o Dr. Mauro Proes, que é diretor já de uma entidade importantíssima que justamente vem valorizando as instituições de ensino e de administração. Não tenham dúvida que aqueles que não estão aqui vão perder alguma coisa que possa valorizar
e transferir aquilo para as suas instituições de ensino. Tenham um bom proveito dessas palestras e, logicamente, no andamento da própria execução das palestras, teremos a oportunidade de colocar à disposição para algumas perguntas. Também essa solenidade se reveste de algo muito importante, que pela primeira vez o Conselho Federal de Administração distingue um administrador do seu quadro, o conselheiro Eduardo Novaes, que recentemente falecido. Antes de falecer, ele já soube que tinha sido distinguido com o título de benemérito do Conselho Federal, pelo que ele propiciou ao Conselho Federal, justamente indicado pela nossa querida colega Maria do Rosário, que está ali presente, que foi presidente do Conselho Regional de Alagoas e hoje é conselheira federal e justamente presidente dessa comissão de honrarias, que às vezes a gente deixa de valorizar os nossos profissionais, aqueles que realmente dão tudo de si para valorizar a profissão e a nossa categoria profissional em termos reais de estrutura administrativa. Tanto nós faremos uma homenagem a Eduardo, que deveria ter sido feita com a presença dele no dia do administrador, no centro de convenções, mas lamentavelmente ele já se encontrava em São Paulo para a realização de uma cirurgia bastante delicada e que realmente, lamentavelmente, perdemos a sua convivência. Então, muito obrigado a todos, aproveitem o máximo dessa manhã e teremos a oportunidade de levar, sejamos continuadores disso aqui, levar para as nossas instituições de ensino e para as nossas organizações aquilo que vocês escolherem de útil aqui, porque lamentavelmente a nossa presença não é aquela que desejávamos por algumas características, mas não tenham dúvida que vocês aqui estão realmente privilegiados de participarem dessas duas palestras. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, convidamos o diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração, o administrador José Samuel de Miranda Melo Júnior. Cumprimento o presidente do Conselho Regional da Bahia, o administrador Ibrahim, aqui um faço para toda a mesa, e cumprimento todos vocês que aqui estão. Bom dia, Bahia. Em razão das inúmeras, eu diria, ganhos que nós tivemos neste ano de 2011, aproximação com os poderes constituídos do país, judiciário, legislativo e executivo, isso de forma efetiva. E, como eu disse, a palavra, talvez chave, hoje da gestão do Sebastião, aqui eu faço parte dessa diretoria, seja exatamente sensível aos anseios da categoria. A administração, embora sendo uma profissão embrionária no nosso país, nós podemos dizer que há ainda muito a conquistar. A conquistar diante da sociedade, a conquistar diante dos poderes constituídos, como disse há pouco, e acima de tudo, do nosso público-alvo, nosso principal ator desse processo, que é o administrador, que muitas vezes carente do nosso sistema. Nós estamos conscientes diante desse cenário, ao mesmo tempo em que estamos de forma representativa nos aproximando desses poderes e também dos administradores. Por último, quero salientar que esse ciclo de palestra é um ciclo de um projeto que advém da Câmara de Formação Profissional, da qual a gente é diretor atualmente, e que tem, como disse bem o Ibrahim, exatamente a busca por aproximar o sistema CFA-CRA das instituições de ensino superior do nosso administrador. Quero lhe dizer, reafirmar para vocês que o nosso intuito na nova direção do Conselho Federal de Administração é a busca incessante, doe a quem doer, pela conquista do administrador do nosso país. Os resultados em termos estatísticos da nossa profissão nos revelam apenas que nós somos hoje a bola da vez. Digo isto porque estou chegando nesta madrugada, cheguei nessa madrugada da Europa, estive agora na Itália, no Fórum Internacional de Administração,
e todos os palestrantes, de alguma forma, colocaram a importância do administrador no mundo contemporâneo. E desse profissional, que eu sempre chamo de o homem que revela os fenômenos organizacionais, e que muitas vezes não é valorizado no nosso país. Agora, por outro lado, da mesma forma que nós temos a compreensão dessa não valorização, nós temos também das nossas limitações. Não podemos nos legitimarmos pela Lei 4.769. Embora a normativa da nossa profissão é muito pouco, é necessário que nós enquanto administradores, façamos o nosso papel. O nosso papel de baluarte desse país. O nosso papel de que nós somos muito fortes diante de todos os entraves que nós temos. Essa é a nossa fala, e eu posso dizer que faz parte da nova diretoria do Conselho Federal de Administração essa sensibilidade de que façamos mais pelo administrador. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convidamos a diretora de formação profissional do Conselho Regional de Administração da Bahia, a administradora Luísa Augusta Gomes da Rocha. Eu não vou me estender muito, né? Porque a gente tem um compromisso de horário. Eu só queria agradecer a presença de todos vocês e comunicar e convidá-los a participar, que nós vamos ter no dia 17 agora de novembro, um seminário de sucessão e organização familiares. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Vai ser neste auditório, terceiro andar, no dia 17. Conto com a participação de vocês. É um seminário muito interessante, né, e importante. E também convidá-los para o 8º EPOCRAD, que vai ser realizado também no dia 26 de novembro, 23 de novembro, né? Desculpe. Vai ser também aqui na Casa do Comércio, e é 1 quilo de alimento não perecível. Muito obrigada, sejam bem-vindos, aproveitem bastante, que os nossos palestrantes são fantásticos. Em Administração 2011, contribuição benemérita ao professor e administrador Eduardo Jorge Barbosa de Novaes, em memória. Para fazer a entrega do referido prêmio, convidamos a conselheira do Conselho Federal de Administração, a administradora Maria do Rosário Feitosa Souza, que é a coordenadora da Comissão Especial de Honrarias do CFA. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do administrador e professor Ibrahim Web e cumprimentar todos vocês presentes, né, pela decisão de estar aqui hoje para ouvir o professor Mauro Kreutz e o professor José Samuel. Com certeza vocês saíram daqui mais ricos, porque eu conheço pessoalmente os dois e sei da competência e do saber dos dois. O Prêmio Honra ao Mérito em Administração, ele foi criado pelo Conselho Federal de Administração com o objetivo de homenagear pessoas profissionais da administração que tenham prestado relevantes serviços à profissão e que tenham se destacado e contribuído, né, para o engrandecimento da ciência da administração. Ele, todos os anos, a comissão é nomeada e é escolhido 3 categorias para serem homenageadas. A categoria profissional, que normalmente se divide em 2, jovem administrador e o administrador, a categoria honorífica e a categoria benemérita. Já há algum tempo, o sistema CFA-CRAs pensava em homenagear o professor, administrador mais conhecido como professor Eduardo Novaes, pela sua importância para todos nós do sistema. O professor Eduardo foi o representante da Bahia, né, no Conselho Federal de Administração, e ele foi, na época, uma das pessoas que intermediou a doação do terreno onde hoje
existe a sede do Conselho Federal de Administração lá em Brasília. Nós precisamos lembrar e homenagear as pessoas que lutam pela nossa profissão. E o professor Eduardo foi uma dessas pessoas. Na verdade, ele é, né? Porque ele nunca vai se perder na nossa memória, né, Vitor? Então, esse é o momento. Ele não está aqui presente fisicamente, mas ele, antes de falecer, soube dar homenagem, né? Ele teve essa alegria. E nós gostaríamos hoje de convidar o Vitor, que é o filho do professor Novaes, para receber essa homenagem de todos nós administradores. Essa homenagem se constitui da medalha de honra ao mérito em administração. O certificado honra ao mérito, Conselho Federal de Administração, honra ao mérito em administração, contribuição benemérita, criado pela Resolução Normativa CFA 391, de 12 de dezembro de 2010, o Conselho Federal de Administração concede o presente diploma ao administrador Eduardo Jorge Barbosa de Novaes, na categoria Contribuição Benemérita, no campo da ciência da administração e da valorização da profissão do administrador. Brasília, 9 de setembro de 2011. Maria do Rosário Feitosa, presidente da Comissão de Honrarias, administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. A nossa primeira palestra é o projeto curricular como gerador de qualidade nos cursos de graduação. Convidamos o professor doutor administrador Mauro Kraus, que é presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, a ANGRAD. É administrador, pós-graduado em administração, doutor em ciências empresariais, professor de administração e negócios, assessor acadêmico da FACAMP, São Paulo, assessor de várias instituições de ensino superior e de suas mantenedoras, consultor em finanças, estratégia e plano de negócios. Já foi mantenedor, reitor, pró-reitor, diretor e chefe de departamento e coordenador de curso em administração. Então, vamos ouvir aí a palestra do professor e doutor Mauro Kraus. Em nome dele, eu saúdo a todos os conselheiros e conselheiras deste conselho, e também a toda a equipe do Conselho, especialmente a Sandra, que foi incansável em buscar e se preocupar com a minha chegada, com a minha estada, sempre muito especial, muito querida. Muito obrigado. Saudar também a diretora da Câmara de Formação Profissional do Conselho, saudar meu amigo Jair, representante da ANGRAD aqui no estado da Bahia, ao José Samuel, diretor da Câmara de Formação Profissional. Temos estado juntos em vários eventos deste projeto maravilhoso que une os conselhos, o CFA e a ANGRAD, e a minha querida amiga Maria do Rosário, que de longa data tem sido uma parceira incansável, uma grande líder da nossa profissão, especialmente no estado de Alagoas e agora também no Conselho Federal de Administração. Minha saudação especial a todos vocês que vieram aqui, agradeço muito a presença de vocês. E a gente sempre tem um sentimento interessante quando se faz presente em eventos de natureza acadêmica. O primeiro sentimento é um sentimento de alegria por estar compartilhando e aprendendo com os colegas da militância acadêmica e da profissão. E por outro
outro lado, um sentimento de preocupação, porque todo o esforço que o Conselho muitas vezes faz para organizar esses eventos, e muitas vezes não há a acolhida massiva da comunidade acadêmica, especialmente de professores e coordenadores, para refletirmos e debatermos sobre o momento que vive o ensino da administração no Brasil. Acredito que nunca quanto agora o ensino da administração está tão exposto perante a sociedade brasileira e também perante o marco regulatório, perante o Ministério da Educação. Somos, de fato, a bola da vez. A bola da vez em oportunidades e a bola da vez em desafios e preocupações. É um pouco antagônico, sim, mas esta é a realidade. E isso deve nos remeter a uma profunda reflexão sobre como nós estamos hoje atuando nas instituições de educação superior para a preparação profissional do administrador deste gigante chamado Brasil, que até pouco tempo atrás era a 13ª economia do mundo e agora revela-se como a 7ª, rumando velozmente para ser a 5ª. E se lembrarmos do pai da administração moderna, Peter Drucker, vocês bem o sabem, ele dizia que não existem países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas países que sabem administrar seus recursos estratégicos e países que não sabem. E aí vem a pergunta se o Brasil está sabendo administrar seus recursos estratégicos. Temos 15% do recurso mais importante e que hoje é muito visado no mundo todo, que é a água. 15% de toda a água consumível do mundo está no Brasil. Eu acho que agora vai até aumentar esse percentual, porque encontramos um outro rio embaixo do rio Amazonas. Então acredito que ainda vai aumentar este percentual. Somos um celeiro produtor de alimentos. Os alimentos, a demanda por alimentos vai crescer 50% até 2030. Se olharmos o que mais a China compra no Brasil são terras para produzir alimentos para os chineses, não para os brasileiros. Então, quando olho este gigante, e aí eu olho e vejo que nós não temos nem 15% de jovens de 18 a 25 anos na educação superior, eu fico muito preocupado. As pessoas estão preocupadas com aeroportos, com portos, com estradas e com estádios, e não estão preocupados com a inclusão superior, especialmente para formar ou preparar gestores de projetos, gestores de organizações e, quem sabe, gestores da coisa pública. Porque como pode um país que tem a maior carga tributária do mundo ter um retorno social tão baixo dessa elevada carga tributária, onde falta tudo ainda? Quer dizer, entre um e outro falta administração profissional. Infelizmente, existem ainda muitos amadores cuidando o que é do povo.
Como pode um país que é a 7ª economia do mundo ter menos de 0,1% de todas as patentes do mundo? Como pode um país que é a 7ª economia do mundo ter quase 70% do seu PIB internacionalizado? Então, quer dizer, poderíamos nem falar deste tema, poderíamos apenas falar sobre isso e teríamos certamente muito assunto para conversar. Mas isto é administração. Então nós temos que sair das nossas clausuras acadêmicas, que são verdadeiras clausuras, que muitas vezes ficam numa redoma, distante dos anseios da sociedade. E a gente se pergunta qual é, de fato, o nosso papel. E a minha conversa com vocês vai exatamente nesta direção. O nosso papel passa por uma profunda reflexão para que a gente se reinvente enquanto academia, para construirmos projetos pedagógicos inteligentes, inovadores, que de fato possam atender às demandas de uma sociedade em constante transformação. Nossos egressos precisam ter, antes de teorias, técnicas e ferramentas, precisam ter valores e precisam ter autonomia intelectual para aprender e desaprender o tempo todo. Nós estamos ensinando para problemas que ainda não existem quando os nossos egressos saírem da faculdade. A maior parte dos problemas ainda não existem. Dados mostram que 50% do que ensinamos no primeiro ano, no terceiro ano está obsoleto. Descontando o que se esqueceu, sobra quanto? Então é essa conversa que eu quero ter com vocês. Eu, como professor, não posso ficar aqui atrás, preciso caminhar, preciso gesticular, me movimentar. Então eu vou pegar outro microfone. Eu queria enfatizar dessa nossa parceria. Ibrahim, Zário e Samuel. Jair, a parceria Angrade, Conselho Federal de Administração e CRA da Bahia. É por isso que estamos aqui. Essa parceria realmente nos ofere, nos permite esta sinergia entre a academia e a profissão, que é fundamental. Nós não podemos falar linguagens diferentes. Estamos todos no mesmo barco. Tá? Então, o primeiro registro que eu quero fazer. O segundo registro é lembrar que esta profissão jovem completou apenas 46 anos em 2011. Somos uma profissão jovem, porém grande, importante, e a sociedade espera, de fato, muito de nós. E esse é o grande desafio da academia. Como não frustrar a sociedade da nossa preparação profissional. Vocês podem ver que eu ando me policiando muito, eu não falo em formar, né? Eu não falo mais em formação, eu falo em preparação, porque seria uma enganação eu falar que a gente ainda forma gente. Nós não formamos gente, nós preparamos gente. Como vou formar alguém que dá uma ideia de acabamento no mundo em constante transformação? Nós temos que preparar gente que tenha autonomia intelectual
para que possa continuar se preparando continuamente. Ninguém pode parar de estudar. A minha única constante da minha vida profissional é aprendizado diário. Todos os dias eu aprendo. E quando não consigo aprender alguma coisa, eu me preocupo. Eu já estou com medo que estou ficando para trás. Se nós não tivermos essa humildade de aprender todos os dias, certamente ficaremos para trás. E o obsoletismo é muito rápido. Quero convidá-los para o Enangrade. Estamos na reta final. Só a Bahia é capaz de me tirar de São Paulo na véspera do Enangrade. Realmente só a Bahia, para eu estar aqui hoje, que estamos na reta final do 22º Enangrade em São Paulo, que exatamente vai discutir o ensino da administração e a sua integração com o mercado. As 11 áreas temáticas, este ano estreamos 2 novas, a pública e a sustentabilidade. As 2 responderam por mais de 20% de todos os trabalhos, o que me deixa muito feliz. Então, tivemos mais de 640 trabalhos, que teremos na segunda e terça de manhã, da próxima semana, a apresentação desses trabalhos que foram selecionados. Temos alguns atrativos. No domingo à tarde teremos o nosso seminário nacional dos cursos de graduação em administração. Vamos discutir os desafios do coordenador do curso de administração, e este seminário vai discutir o coordenador com a mantenedora, o coordenador com a direção da mantida, o coordenador e seus professores e o coordenador com seus alunos, nas 4 dimensões, tá? Que é o que nos desafia hoje enquanto coordenadores. Também vamos ter um painel empresarial com a presença do Conselho Federal de Administração, do Conselho Regional de Administração, da academia e de lideranças empresariais, para discutir a importância do ensino da administração para as organizações. É um painel internacional com a presença do professor Jacques Markovitch, onde a ideia é dar um panorama internacional sobre como é o ensino da administração no mundo e situar o ensino da administração no Brasil, para ter uma ideia mais comparativa que permita um posicionamento um pouco mais lúcido sobre isso. Um painel pedagógico. Nós estamos discutindo fortemente hoje a questão da aprendizagem nos cursos de administração. A gente só discute muito o ensino, está na hora de discutir a aprendizagem. Nós só olhamos o professor, a instituição, e esquecemos de olhar a razão de ser, que é o aluno. Quer dizer, ensinamos, mas será que os nossos alunos aprendem? Ou aprendem o suficiente? Quem aqui é estudante, levante a mão, por favor. Meu Deus do céu! Mas eu tinha que fazer a palestra para os estudantes, então. Eu preparei a palestra para os professores, vocês me desculpem. Bom, se vocês me aguentarem, eu continuo falando. Vamos ter o Seminário Nacional Angrade, MEC, INEP, CFA, olhando criticamente os cursos de administração a partir do ENAD. Também vamos ter este ano a estreia de um novo quadro. Vamos trazer a partir de agora cases de relevância para o ensino da administração. Em vez de trazer as melhores práticas, nós podemos trazer as piores práticas e aprender com elas. Por que não? Aquilo que não funciona, dizer para ninguém fazer assim, por que não? Então nós vamos trazer cases. E este ano vamos iniciar com metodologias ativas de aprendizagem. Vamos trazer 2 cases. Um case já implantado e consolidado, com uma turma já colando o grau. Você viu que eu não falei mais formatura? Falo em colação de grau. Formatura, não há mais formatura. É uma derivação do formar, da formação. O termo certo é colação de grau. São vários graus que a gente cola. Ah, pronto. Então, nós temos uma instituição, que é a PUC de Campinas, que já colou o grau numa turma de estudantes que entraram nessa metodologia e terminaram. Vai ser muito interessante ouvir. E temos outro caso do INSPAR, o antigo BMEC São Paulo, que está iniciando o projeto. Um atua nas disciplinas de formação básica,
profissional, estou usando formação porque é esse o termo das diretrizes, e os outros estão começando com as disciplinas, como matemática, estatística, economia, tá certo? Trabalhando exatamente esses componentes curriculares. Vamos apresentar a pesquisa nacional Angrade CPC-ENAD, onde a gente dissecou um olhar crítico sobre os dados de 2006 e 2009. A gente fez um estudo amplo de 6 meses, o professor Alexander Berg, fundador da Angrade, coordena este projeto, tá? E vamos criar o ranking, o chamado posicionamento Angrade. Cada instituição poderá se posicionar a partir desta pesquisa. Então, por exemplo, nós vamos ter 2 variáveis. Uma variável é desempenho, outra é evolução. O que a gente observou? Só para dar um exemplo. Nós temos instituições que têm um excelente desempenho no ENAD, mas a evolução, que é a contribuição para os estudantes, é baixa. É baixa. É muito baixa. Temos 2 instituições no mesmo segmento elitizado em São Paulo, que são instituições do mesmo nível de desempenho, top de linha. E as 2 têm um índice de evolução diferenciado. Ou seja, uns agregaram muito aos seus alunos, outros pouco. Aliás, diz o meu amigo Hamilton, da FEA USP, diz que os alunos da USP são tão bons que, se não forem estragados, está ótimo já. É só não estragar eles. Diz que o maior medo é estragar os alunos que já são bons. E vamos fazer o lançamento da bibliografia básica de referência, a 3ª edição. A última foi em 2002, esse ano vamos fazer o lançamento da 3ª edição, que sirva como um parâmetro para a organização dos cursos. Fizemos um survey, tivemos mais de 700 e tantas respostas com os coordenadores de curso. Esse survey vai ser utilizado no seminário. Temos um panorama nacional de quem são os coordenadores de curso de administração. Bem, eu tenho 2 objetivos. Eu quero abordar fortemente a necessidade de uma reconstrução pedagógica dos cursos de administração para alinhá-los às demandas de uma sociedade em constante transformação e de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. E qual seria a lógica e a formulação pedagógica para mudar o atual paradigma vigente, que para mim é um paradigma totalmente ultrapassado. Do jeito que nós ensinamos e aprendemos hoje, não serve mais para muita coisa. Ou a gente se repensa, se reinventa, ou nós vamos passar vergonha. A administração é o maior curso do Brasil. 1.102.000 estudam administração. Éramos 15%, hoje somos 20%. É o maior em número de cursos, de alunos e de egressos. Aproximadamente 165.000 irão colar grau este ano no Brasil em administração. O que é pouco, deve ser muito mais ainda. Mas, enfim, é um número expressivo. Somos a maior área, mas temos também muitos problemas. Enquanto academia, esses problemas passam exatamente pela nossa forma tradicional, não inovadora, como nós organizamos os nossos cursos. Nós ensinamos mudanças, nós ensinamos sermos proativos, mas nós não somos proativos. Nós gostamos da nossa zona de conforto. A prova está no seguinte: primeiro tínhamos os currículos mínimos obrigatórios nacionais, eram todos iguais no Brasil inteiro. A reclamação era geral de que deveríamos ter autonomia e liberdade. Veio a resolução 293, que nos deu até 40% de autonomia para nós criarmos o que nós quiséssemos. Mas não falava-se mais em disciplinas na 293, falava-se em matérias. E o que nós fizemos de diferente? Nada, exceto mudando o nome das disciplinas, tornando elas mais bonitas. Ao invés de falar português, falamos comunicação empresarial. E por aí vamos. Mas o processo pedagógico não mudou. A lógica da construção pedagógica tampouco mudou.
Como somos inteligentes, escrevemos lindos projetos pedagógicos, objetivos e perfis de egresso maravilhosos que tão pouco nós conseguimos alcançar. Podem olhar e fazer o balanço. As propostas são maravilhosas. E é uma coisa incrível. Aí vem as diretrizes, a queixa era geral, e vieram as diretrizes curriculares nacionais. Muito bem. Que não falam nem mais em matérias, muito menos em disciplinas, falam em componentes curriculares. Falam em estrutura curricular, não mais em grade curricular. E eu ainda hoje recebo todos os dias: professor Mauro, dá uma olhada aqui se essa grade está ótima. O senhor acha destas disciplinas? Não acho nada, não sei para que serve. Essa mania nossa de começar pelo fim. Começamos pela matriz curricular, quando essa é o fim, não o começo. Ela deve servir ao curso e não o curso a ela. Nós temos que começar a discutir o que nós queremos, conceber o curso, inseri-lo dentro do nosso contexto socioeconômico, definir qual é o objetivo do curso, definir qual é o perfil do egresso, para depois definir o que ele precisa estudar, como, quando e como vamos aferir isso. Isso a gente não faz. Na verdade, mesmo dos currículos mínimos obrigatórios, até hoje, pouca coisa mudou, com algumas raras e louváveis exceções. Escuto muito também colegas que têm iniciativas maravilhosas, mas são iniciativas pessoais. Quando esse professor vai embora, você vai à iniciativa com ele. Não é algo do curso, não fica dentro do curso. Eu estou falando em construção pedagógica de um curso de administração, que tem que ser diferente. Não desta forma como está. Nós ensinamos e os alunos aprendem para poderem esquecer. Quando eu escuto suspiros a cada final de período, eu me convenço de que estamos errados. Quando eu escuto aquele suspiro, eu passei, graças a Deus. Não preciso mais me preocupar, gente, com isso. E realmente não vamos nos preocupar mais. Eu tenho algumas premissas. Nós precisamos, a premissa 1, preparar os alunos, preparar, não formar, alunos que esteja apto para atender às demandas profissionais e sociais com um elevado nível de autonomia intelectual, que implica em aprender, aprender e desaprender o tempo todo. Tão difícil quanto aprender é desaprender, é se desapegar do que não serve mais. Outra premissa: nós estamos expostos hoje em relação à nossa capacidade em desenvolver competências profissionais necessárias e atender às diretrizes curriculares nacionais. Ao final da minha conversa com vocês vão perceber o seguinte, e vocês vão entender que eu não estou aqui falando bobagem. Hoje, segundo as diretrizes curriculares, todos os cursos da administração poderiam ser fechados. Nenhum deles atende. Da melhor para a pior escola. Vocês vão ver por quê. Onde estão os cursos de administração? Em 2006, 81,4% estavam em instituições que no seu conjunto tinham até 2.000 alunos, ou seja, em pequenas instituições. A maior parte está aqui. Em 2009, no último censo, mudou um pouquinho em função do processo de concentração que nós estamos assistindo. 78 para 81, caiu aí uns 3, 4%, ou mais que isso. Quer dizer, os cursos de administração continuam
em instituições que no seu conjunto tem até 2 mil alunos. Tá? Essa é a realidade brasileira. Vamos olhar um pouco, apesar de ser um crítico do ENAD, mas é um parâmetro que a gente usa, como é que foi o desempenho em 2006 e 2009 na parte da formação geral. Formação vem do MEC, não é minha. Devia ser da parte da preparação geral. Em 2006, os ingressantes tiraram 40,8, em 2009, 39,3. Os concluintes tiraram 44,1 e agora tiraram 44,3. Melhorou um pouquinho. Mas se formos olhar a parte do desempenho médio no componente específico, é um horror. 33,2 para 29,4, uma escala de 0 a 100. Se for uma escala de 10, é 3,3 e 2,9. E em 2009, tá? 2006 os concluintes, 4,1 para 3,7. Tá? Ou seja, isso é preocupante. Se formos olhar e tentar encontrar por que o nosso desempenho foi tão aquém de como deveria ter sido, a gente pode resumir em 3 grandes questões, observações. Primeiro, nossos alunos não sabem ler gráficos, interpretar gráficos. Muitas questões fáceis, simples, poderiam ter sido acertadas se entendêssemos de gráficos. Segundo, nós temos uma fadiga mental rápida. Questões com enunciados um pouco grandes foram as que tiveram o menor índice de acertos. Nosso aluno chega no final do enunciado da questão, já não lembra mais o que leu e logo não sabe responder. E terceiro, não sabe redigir, escrever. As questões discursivas praticamente não foram respondidas. Aí vocês vão dizer, você está falando mal de nós, professor Mauro, nós alunos? Não, eu não estou dizendo, vocês são vítimas. Culpados somos nós. E eu fiquei muito feliz quando a Bahia aqui tomou a iniciativa, a federal da Bahia aqui, de querer abolir o vestibular. Já deveria ter sido abolido há muito tempo. O vestibular existe para impedir que as pessoas estudassem, porque o Estado não tinha estrutura para receber todo mundo que queria estudar. Por isso que nós tínhamos menos de 3%, hoje temos menos de 15%. Como é que queremos competir globalmente? Como? Sendo que os outros países têm 60, 50, até a Argentina tem mais que nós. Então, não pode dar certo isso. Essa mania elitista que nós temos, que um país rico, mas esquecemos que temos um povo pobre, 7ª economia do mundo, 75º em IDH, menos de 15% de jovens de 18 a 25 anos conseguem estudar, mas gostariam e não pode porque não tem bolso. Este país ufanista exclui os jovens da educação superior em homenagem a uma suposta qualidade que não precisa deixar de existir, mas nós temos que incluir, senão nós não vamos competir ou passar vergonha de termos que importar mão de obra. Ou, por exemplo, usando Peter Drucker, novamente, fico triste, vou muito à Amazônia, Rondônia, Pará, Amazonas, e aí eu percebo que mais de 90% dos produtos oriundos da Amazônia já estão patenteados para grupos estrangeiros. Então, não dá para mais ficar acomodados. E a academia precisa, na sua preparação de jovens de administração, tomar conta e juízo disso.
Um país como uma empresa, como nós não escapamos da administração. Eu pergunto para os alunos, qual é o maior empreendimento de vocês, meus queridos alunos? É a vida de vocês, é a carreira de vocês. A pergunta é, como eu uso a administração para administrar esse mega empreendimento chamado minha vida, minha carreira? Eu uso a administração ou não? Aí eu faço a pergunta, quem tem um projeto de vida assinado e datado, projetando vocês para daqui a 3, 5, 10 anos? Levante a mão. Pronto. Disse no CONAD, 3.500 estudantes, 10 tinham um projeto de vida. Eu faço projetos de negócios para os outros e não faço para o meu negócio. Por que eu não sou o meu próprio cobaia? Eu sempre usei a administração para mim. E quem sabe eu estou aqui porque eu usei ela. Senão eu não estaria aqui. Então está na hora da gente revolucionar um pouco isso. Começando de nós dentro da academia, envolvendo os nossos alunos. Somos, como falei, 1.102.000. Crescemos 51% de 2006 a 2009. Se formos pegar de 2003 a 2009, nós crescemos 134%. Isso está tudo bem. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. A resolução 4 de 2005 das diretrizes curriculares, eu quero fazer uma pergunta para os professores aqui, os coordenadores. O que é que qualquer curso para existir tem que ter obrigatoriamente? Ajude. Diga, professora. O que precisa ter? Um curso pré-requisito para funcionar. Que? Como? Não. Projeto pedagógico. Parabéns. Não há curso sem projeto pedagógico. E aí começa a nossa conversa de olho no olho. Como é que nós construímos ou não construímos o nosso projeto pedagógico? Como é que ele é construído? Ou ele é copiado? Quando saíram as diretrizes curriculares, Resolução 4 de 2005, eu me sinto muito à vontade, eu com Rui Otávio e Nery Ampone fomos os que escrevemos essa resolução. No primeiro Angrade havia 2 grupos, professor. Um grupo era assim: professor, o senhor não tem um modelito já aí para diretrizes curriculares novas aí para eu já poder usar? E o outro grupo chegava e dizia assim: professora, eu já tenho um modelito aí, se você quiser. E aí começaram a se formar os grupos e tal. E foi assim. Novamente, com raras exceções, fizemos um copiômetro nacional. E se eu ando pelo Brasil, é isso que eu enxergo, exceto algumas questões de redação. Mas na concepção e na organização, especialmente curricular, eu não percebi mudanças importantes. O que diz a Resolução 4? No seu parágrafo 1º do artigo 2º. Um projeto pedagógico deve ter a concepção do curso, primeira coisa, com suas particularidades, seu currículo pleno, sua forma de operacionalização. Como ele vai ser operacionalizado, esse currículo?
e os componentes curriculares. Não diz disciplinas, não diz matérias, fala componentes curriculares. Nós que continuamos entendendo que componente curricular é disciplina, ou é matéria, mas isso é na nossa cabeça. Não está no ordenamento legal. O que poderia ser um componente? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Objetivos do curso contextualizados. Inciso 1º, parágrafo 1º, artigo 2º. Contextualizados em relação a quê? A sua inserção institucional, política, geográfica e social da IES. Pronto. Sabe que eu fico triste quando converso com colegas professores e eles dizem assim: o máximo de quem pode ter acesso ao projeto pedagógico é o coordenador de curso. Os professores não conhecem o projeto pedagógico todo. Por quê? Não, porque ele também ministra aulas em outras instituições e é um perigo que ele leve este projeto para lá. Mas e qual é o problema? Pode levar. Ele é nosso. Lá ele vai ser grego, japonês. Não tem problema nenhum. Ele tem as suas particularidades, ele funciona na minha instituição. Não há nenhum problema. Quando eu tenho esse temor, é porque de fato o copiômetro continua vigente. O perfil do egresso, as condições de oferta e vocação do curso, bem como o regime de oferta. Eu que defino, do jeito que eu quiser. Exceto que o perfil do egresso tem 3 aptidões que são obrigatórias. O resto é por nossa conta. Depois falamos sobre isso. Deve abranger, no inciso 3º, parágrafo 1º, as cargas horárias de quem? Das atividades didáticas e da integralização do curso. Não fala em disciplinas e matérias. O que é uma atividade? Muita coisa. Muita coisa é atividade. Mas nós entendemos novamente como disciplina ou como matéria. Nós não conseguimos romper com esse paradigma temporal dentro de nós. Nós não conseguimos sair dele. Temos tudo para sair, mas não conseguimos sair. Formas de realização da interdisciplinariedade. Como é que eu vou fazer interdisciplinariedade num modelo cartesiano fragmentado e sequencial? E onde 90% do ensino é noturno. Quando eu ensino e organizo o meu currículo e o meu curso em caixinhas, em retângulos, tudo ele encaixotado, pum, 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 depois eu mostro. Então tem algumas poucas louváveis iniciativas de alguns nobres colegas professores que se articulam por sua iniciativa, mas que não é uma iniciativa, professor Jair, do curso. Não é algo que está nas entranhas do curso. Não está na concepção do curso. No momento mágico, agora nós vamos integrar a teoria com a prática numa areazinha, num assunto. Isso é integrar a teoria com a prática? Não, não é isso. Não deve ser. Não é isso. Como é que nós integramos teoria com a prática nesse modelo atual? Formas de avaliar o ensino e a aprendizagem. Inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 2º. Hoje não tem. A gente avalia o ensino, não a aprendizagem. Não encontro projetos que tenham claro isso. Como se avalia o ensino e a aprendizagem. Ou é um ou outro. É bem diferente avaliar o ensino do que avaliar a aprendizagem.
integração entre a graduação e a pós, quando for o caso, é opcional. Iniciação científica, no inciso 8º, quando for o caso. Mas logo à frente, vocês vão ver no perfil do egresso que uma aptidão é aptidão científica. Então, como é que eu vou desenvolver a aptidão científica se eu não tenho iniciação científica? Regulamentação do estágio e do trabalho de curso, quando for o caso. Aí eu pergunto para os colegas, para que estágio? Para articular a teoria com a prática. Quando? No fim do curso? Em que? Não é o suficiente. Para que eu tenha o trabalho de curso? Não, para sistematizar, organizar, desenvolver a parte científica, metodológica, escrita, a oral, no fim do curso. Olhem, gente, quando nós escrevemos as diretrizes, nós tiramos um C. Vocês já perceberam? Não se fala em administração em TCC. Nós falamos em TC. Qual é o C que nós tiramos? De conclusão. Exatamente para não ser de conclusão. É trabalho de curso. Então não precisa ser no fim do curso unicamente. Ele é trabalho do curso, de curso. Concepção e composição das atividades complementares. O que dizem as diretrizes sobre as atividades complementares? São componentes curriculares enriquecedores ao perfil do egresso e de caráter transversal. E o que nós fizemos hoje? Nós podemos até 20%. Tem instituições que usam 600 horas relógio para isso. Para fazer o quê? Qualquer coisa, tem até uma tabela. É uma forma hoje que se usa para economizar a hora-aula de professor. Não sou contra, mas que seja feito de forma inteligente e coerente ao objetivo do curso e ao perfil do egresso. Tudo é válido se faz sentido. Nada é válido se não faz sentido ao curso. Essa é a questão central. A pergunta é, para que isso está no curso? Qual é a função e o papel disso, desta atividade? Para quê? Aonde ela tem que chegar? O que é que ela precisa agregar de valor ao estudante? Essa resposta é fundamental. Aí tudo vale ou nada vale. Linhas de formação específica. Estavam até querendo criar diretrizes de administração pública. Para quê? É uma linha de formação específica. A administração pública não precisa conhecer a administração, mas ela vai ter todo um enfoque para a gestão pública. Mas não precisa ter diretrizes para isso. Senão daqui a pouco vou ter que ter diretriz para finanças, marketing, produção, comércio exterior. Não precisa. As linhas de formação me permitem fazer o que eu quiser e ofertar à comunidade do jeito que eu quiser. Artigo 3º da Resolução 425. O curso de administração deve ensejar o seguinte perfil do egresso. Vocês vão ver comigo agora que é obrigatório nossos egressos terem pelo menos 3 aptidões. O resto é por conta de cada projeto de curso. Pelo menos 3. Querem ver comigo? Primeiro, capacidade e aptidão. Os egressos dos cursos de administração devem ter aptidão, capacidade para, primeiro, compreender as questões científicas, por isso que eu falei antes. Como é que vai compreender questões científicas se não tiver iniciação científica? Questões técnicas, sociais e econômicas da produção e do seu gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão. A pergunta é, nossos egressos têm pelo menos esta aptidão?
Segunda aptidão. Desenvolver aptidão para desenvolver o gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações, que é o aprender constante, que é onde reside a questão da autonomia intelectual que eu tanto falo. Deve também ter capacidade e aptidão para, além disso, apresentar flexibilidade intelectual, adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes nos vários segmentos de atuação, presidente Ibrahim, do administrador, ou seja, organizações, pessoas, finanças, marketing e vendas, produção, logística, materiais, compras. É isso que está querendo dizer aqui. Nos vários segmentos de atuação do administrador, tá certo? Pronto, tá aí. Esse aqui é o mínimo, o resto é por nossa conta e risco. Ok? Muito bem. Agora, o curso de administração, no artigo 4, diz o seguinte: o curso de administração deve desenvolver pelo menos as seguintes competências e habilidades profissionais. Professores, coordenadores presentes, me ajude. Quantas são as competências exigidas pela resolução 4? Hã? Quantos? Está misturado, competência e habilidade, mas são 8. Quanto? 8. Parabéns, professor. Competências e habilidades, 8. Olhem essa. Essa é a primeira. Quer dizer, nossos egressos deveriam ser competentes para reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente. Eu pergunto, como é que desenvolvo a competência do pensar estrategicamente? Não, professor, calma aí, o senhor viu aqui, ó, tem a disciplina de planejamento e administração, disciplina de administração e planejamento, administração estratégica. Isso é ferramenta. Ela não faz pensar estratégico. Ela não faz pensar estratégico. A pergunta é, quem faz pensar estratégico? Introduzir modificações, atuar preventivamente e transferir e generalizar conhecimentos e exercer diferentes graus de complexidade. Quer dizer, e quando eu falo em competência, só para retomar, para não esquecer, ele deveria saber o seguinte: quais conhecimentos ele tem que ter, quais saberes, quais habilidades e que atitudes ele tem que desenvolver para esta competência, lembrando que competência repousa em 3 pilares. O que torna mais complexo ainda e desafiador. Outra, desenvolver expressão e comunicação compatível com o exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e comunicações interpessoais e grupais. Aí eu coloco comunicação empresarial, não, tem que ser 1 e 2, em 2 períodos, achando que aí eu resolvo esse problema. Pelo amor de Deus. Agora, se todos os componentes curriculares se preocupassem em desenvolver a comunicação e a expressão, eu tenho certeza que nunca mais alguém diria que nossos alunos saem dos cursos de administração sem saber ler, escrever, falar, sintetizar e argumentar. Agora, eu não acredito mais. Eu sou um professor reconvertido, totalmente. Já pedi desculpas por todos os erros que eu cometi. E há muito tempo estou em outra. Eu também acreditava nisso. Graças a Deus que eu não acredito mais. Esses dias me disseram, pô, Mauro, você mudou muito. Graças a Deus. Isso é um elogio ou uma crítica? Se é uma crítica,
Bateu, voltou. Agora você elogiou a sei. Eu mudei sim, mudei muito. E aprendi isso com os meus alunos. Aprendi com eles. Não que eles me ensinassem, mas a convivência com eles me fez perceber o que dava certo e o que não dava certo. Foi o feedback deles. Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção. Desenvolver raciocínio lógico, crítico, analítico. Operar com valores e informações matemáticas. Eu ainda escuto que tem muita gente que faz administração. Primeiro porque é barato. Olha, se o curso de administração é barato, desconfie, porque não é possível ser barato um curso tão complexo como a administração. Não é possível. Segundo, que é fácil. Desconfie se ele é fácil, que ele tem que ser muito difícil. Estudar administração e negócios não é fácil. Ensinar não é fácil. Não é coisa para amador. E terceiro, eu faço curso de administração porque aí não tem cálculo, não tem muito cálculo. Pode olhar ainda as experiências de trabalho de curso, quantos são em finanças, em produção e logística aí, professor? Poucos, né? A maior parte vai para as áreas mais qualitativas. E eu quero dizer para vocês uma coisa: quem não sabe calcular, fazer cálculos, e tiver raciocínio lógico, não tem muito valor no mundo da administração e dos negócios. Tem pouco valor. Não, mas eu sou gestor de pessoas. Não interessa. Tudo é calculado. Você não vira uma utopia. Os negócios é jogo duro. A gestão é coisa pesada. Isso tem que ficar claro. Tanto para ensinar quanto para aprender. Ter iniciativa que desconfigurou um pouco o meu slide, não sei o que houve, mas enfim, faz parte. Vontade de aprender, vontade política, administrativa, criatividade, iniciativa. Se olhar o que as empresas procuram exatamente pessoas assim. Nós temos que fazer isso, vocês fizemos. Consciência da qualidade, abertura às mudanças e as implicações éticas. E assim vamos. São 8, professor, são 8. Normalmente a gente já quer ir para essa 8ª, fazer consultoria. Para atuar em consultoria tem que ter muito café no bule, como a gente diz, né? Não é assim. Agora olhem o artigo 5º da resolução. Diz o seguinte: o curso de administração deve contemplar em seu PPC conteúdos que revelem, prestem bem atenção, porque isso aqui é muito sério, revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, numa perspectiva histórica e contextualizada da sua aplicação no âmbito das organizações. Ou seja, qualquer conteúdo desenvolvido no curso de administração deveria respeitar isso aqui. Aliás, tudo que é ensinado no curso de administração, se não chegar ao campo da sua aplicação, não tem muito valor. Nós somos uma ciência aplicada. E a diretriz está clara. Olha, vamos lá. Revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, numa perspectiva histórica e contextualizada da sua aplicação no âmbito das organizações e do meio onde elas estão, através de tecnologias inovadoras. Bem, agora vejam comigo o seguinte: nós temos 4 campos de conteúdos curriculares segundo as diretrizes. Formação básica, a formação é da diretriz, não é minha. Formação profissional, estudos quantitativos, suas tecnologias e formação complementar.
Cada um deles tem os seus conteúdos. Formação básica. Então, por exemplo, eu deveria trabalhar os componentes sociológicos numa perspectiva nacional e internacional, devidamente contextualizada, historicamente contextualizada, e mostrar a sua aplicação no âmbito das organizações. Assim eu teria que fazer com componentes políticos, comportamentais, econômicos, contábeis, ciências jurídicas, antropológicas. Será que fizemos isso? Sabe o que viraram esses conteúdos aqui? Que eram apenas conteúdos? O que viraram, professor? Me conta. Você sabe. O que viraram esses conteúdos aqui? Disciplinas, professor. Viraram disciplinas. Essa nossa velha mania de não sair da caixinha. Eram para ser conteúdos, não eram para ser caixinhas, disciplinas. A 2,93 nós transformamos as matérias em disciplinas, agora estamos transformando os conteúdos em disciplinas. Como é que pode? A gente não se desamarra nunca. E assim vem os demais. Ó, nós não falamos agora, não, professor, para com isso. Não é recurso humano, não. É gestor de pessoas, chique. É assim. A gente fala, tem lá um componente curricular chamado disciplinas, derivativos. Puta, finanças, caramba. Análise de investimentos é finanças. É finanças 1, 2, 3, 4, 5. Pesquisa de mercado é marketing. E assim tem todos os conteúdos. Enfim, eu queria mostrar para vocês, essa aqui é a RAEP, a Revista de Administração, Ensino e Pesquisa da Angrade. No volume 12, o primeiro número de 2011, ela mostrou uma pesquisa. Tá? Essa pesquisa, ela teve como objetivo, em 5 instituições, estudar nos egressos, nos alunos formandos, não é palavra minha, é da pesquisa, da ótica dos alunos egressados ou egressandos, como é que eles perceberam se as 8 competências, aquelas que eu falei há pouco, foram desenvolvidas ou não. Esse é o estudo. Tá? Os autores deste estudo é a Marta, da Mackenzie, a Luciana, da Federal Santa Maria, o Ramão, da Católica de Minas, Francisval de Lavras, da Federal de Lavras, e o Abraão, do Mackenzie. As IES, objeto de estudo, uma é uma Fundação Universitária de Santa Catarina com 34 anos de existência, curso. Funciona à noite, tem 226 alunos e 36 alunos responderam à pesquisa. Depois tem uma privada confessional em Minas Gerais, tem 6 anos o curso, funciona à noite, tem 376 alunos, 65 alunos participaram da pesquisa. Depois tem uma federal de Minas Gerais, tem 11 anos de existência, o curso funciona diurno, tem 219 alunos e 26 participaram da pesquisa. Tem uma privada familiar em São Paulo, tem 6 anos, funciona à noite, 350 alunos, 65 participaram, e uma privada confessional em São Paulo, tem 29 anos, diurno e noturno, tem 525 alunos no curso e 97 participaram. Essa pesquisa também perguntou para os egressos o motivo que eles escolheram o curso. Tá? Com 23,3, olha, eu fiz o curso, estou fazendo o curso, eu fiz o curso porque ele tem a ver com o meu trabalho atual. (38,9) porque entende que ao fazer o curso, as oportunidades no mercado de trabalho se tornam melhores. Se pegarmos as duas, temos 62,2. E praticamente o restante fez o curso por entender que tem aptidão pessoal, que gosta de fazer o curso. Tá?
Quais foram as conclusões da pesquisa? Primeira conclusão: os cursos de graduação não desenvolvem as competências profissionais exigidas pelas diretrizes curriculares, a partir da percepção dos alunos. Segunda conclusão do estudo: a construção pedagógica devia ser orientada para desenvolver competências profissionais. Terceira conclusão do estudo: as IES precisam estar abertas para desenvolver estratégias de educação, ensino e aprendizagem inovadoras nos cursos de administração. E a quarta conclusão: as IES devem incorporar o saber fazer e o saber ser de maneira transversal, preparando o aluno para enfrentar conjuntos de situações profissionais, simples ou complexas. Isso é estudo. Agora, eu vou trazer também aqui da RAEP, a revista de administração, é o número 2, volume 12, de 2011, é uma outra pesquisa que perguntou para os alunos o seguinte, para os ingressantes e para os concluintes: qual é a percepção dos alunos de administração acerca das concepções de administração e administrador? E pasmem o que vocês vão ver aqui agora, especialmente dos concluintes, ao pós 4 anos ou 5 anos. Quem são os autores? Ana Cristina, da Federal do Rio Grande do Norte, Emanuele também, Mônica também, Iacara, da Federal de Pernambuco, e Mauro Lemuel, da Federal. Qual foi o objeto? As IES objeto de estudo foram 2 universidades federais do Nordeste. E quais foram as conclusões? Primeiro, a natureza, o conceito e o papel da administração e do administrador na sociedade não estão claros para os alunos do curso de administração. Dois, em função disso, existem riscos ontológicos a não conseguirem definir o que seja administração e instrumentalizarem o exercício da profissão. Quer dizer, a questão ontológica tem a ver com a própria origem, com a razão de ser de cada um, o que pode gerar profundas frustrações. Perguntaram os motivos para a escolha do curso. Escolhi o curso por vocação, bem disperso. Conveniência, porque é um curso generalista, é um curso complementar, é um curso substituto, é um curso voltado para a prática. E o que menos nós temos no curso é prática. É considerado um dos cursos mais teóricos. Representações do curso de administração. O que eles falaram? Para uns é uma ciência, para outros é arte, para outros é mediação, ou seja, ferramenta, para outros é pragmatismo, senso comum e adiamento. Essas foram as percepções. Olha a diferença de percepções. E as representações do que é a profissão do administrador, os autores colocaram assim: houve um silêncio discursivo, palavras deles, silêncio discursivo entre ser professor, empreendedor e servidor público. Ou seja, de novo, os alunos nem deveriam estar ouvindo isso. Isso é segredo nosso, pare com isso. Agora eu já falei, né? Mas eu acho que nós estamos juntos no mesmo barco, nós temos que nos alinhar, não temos que esconder mais as coisas. A gente chega numa idade da vida, eu sempre digo assim,
Se na administração pública e privada nós reduzíssemos substancialmente o estoque da hipocrisia, nós seríamos bem melhores. Porque o que se fala, o que se faz indiferente é uma coisa impressionante. Os políticos, então, são campeões. Eu amo todos eles quando eles são candidatos e odeio todos eles pelo que são depois. É sempre assim. Quando isso vai mudar, será? Então, acho que nós, na academia, como públicos diferenciados, não podemos ser assim. Temos que ser mais simplórios, mais francos, e botar o dedo na ferida. Não estamos falando mal de ninguém, estamos falando de nós. Estou falando de nós mesmos. Não estou falando mal de ninguém. Estou apontando aqui o que eu acho. Para melhorar, não é para criticar, não é para punir, não. É para que a gente possa ser melhor. Só isso. É para isso que existe o evento, presidente. Vamos olhar, e já vou finalizando, tenho mais 5 minutos. Se olharmos a educação como processo, temos que lembrar que, falou em educação, é ensino e aprendizagem. Não existe educação com a falta de um dos dois. Então, a educação em administração compreende o ensino e a aprendizagem. Se formos olhar isso no tempo, a gente pode se dar por conta do seguinte: a eficiência do ensino é indiscutível. Nós melhoramos titulação, capacitação, recursos tecnológicos, institucionais, ambientação, etc, etc, etc. Foi tudo feito para o ensino. E muita coisa foi feita mesmo. Acho que aí estamos indo bem. Mas se olharmos o desempenho na aprendizagem, por todos os indicadores, legais ou de mercado, nós não percebemos a mesma desenvoltura, a mesma eficiência. E aí nós temos um nível de comprometimento dos sistemas educacionais. O sistema educacional em administração está seriamente comprometido. E eu entendo que ele está comprometido em função do viés da lógica pedagógica que norteia a construção dos projetos. Este viés da lógica pedagógica, responsável pela construção equivocada dos projetos, é a causa disso tudo. Nós fizemos várias observações nacionais sobre mercado, competências que o mercado exige, a profissão e a academia. Do mercado eu usei as 8 competências da Fundação Nacional da Qualidade, da profissão as 23 da pesquisa CFA-CRAs, da academia as 8 das diretrizes. Foram mais de 18, 20, lá vai já, de observatórios com colegas professores no Brasil inteiro. E a conclusão é de que nós falamos a mesma linguagem, mas não chegamos no mesmo lugar. Por quê? Falamos a mesma coisa, mas não chegamos ao mesmo lugar. A profissão se queixa com relação à qualidade do ensino. O mercado se queixa. Novamente, tendo que a maior culpa, ou a maior razão, melhor dizendo, reside na organização pedagógica e na execução da proposta pedagógica. Se lembrarmos os pilares, são esses 3. Nós vamos muito bem aqui, eu acho que isso nós fizemos muito bem. Agora, as habilidades já é um caos. As atitudes, então, nem se fala. Os programas de trainee mostram isso, os nossos egressos. E hoje as empresas exigem mais uma a outra a entrega de resultados. Se nós não formos capazes de entregar resultados nas empresas, nós não temos muito valor. Então, quando a gente fala em competências, nós temos que pensar sempre o seguinte: que saberes, que fazeres e que atitudes. Somente assim seremos competentes, caso contrário, seremos capengas. Esse é o estudo que eu mostrei. Fizemos várias correlações, diretrizes curriculares, as 8 competências, aqui só coloquei 12, mas são 22, 23,
e as competências executivas da Fundação. Nós falamos a mesma linguagem. Como é que é a concepção pedagógica do curso hoje de administração? Por disciplinas, em sequência, em ordem cronológica e com tempos pré-definidos. Você vai estudar agora psicologia, 40 horas, 60 horas, 80 horas, aí você vai estudar psicologia. Só isso que você precisa. Se você passou, você sabe psicologia. Você vai estudar 120 horas de cálculo. Se você passar, você sabe fazer cálculo. Não sei para que usa o cálculo, mas enfim, você vai fazer cálculo. Você vai fazer cálculo. Hoje já tem instituições onde nós já implantamos o cálculo direcionado. Você começa a abordar, por exemplo, em cálculo 1, um problema empresarial e pergunta: dá para resolver esse problema usando cálculo? Então vamos tentar. E eu começo a desenvolver um conceito matemático, uma fórmula, aplico e resolvo o problema. O aluno entende finalmente para que eu estudo cálculo. E vai amar cálculo. E vai entender cálculo. Assim também sociologia, filosofia, antropologia, etc. Que muitas vezes os alunos perguntam: para que eu estou estudando isso? Eu quero estudar marketing, finanças, recursos humanos, produção, logística. Por que eu vou estudar isso aí? Se o aluno não percebe para que ele está estudando isso, então nós não conseguimos ser claros em função da razão de estudar isso. É focar em desenvolver conteúdos e não competências. Totalmente teórico. E as avaliações são focadas em conteúdos, repetição e notas. Você tirou 5, pode ir embora, pode ir para frente. Pode até esquecer já, tá? Não tem problema nenhum. Ninguém vai te cobrar mais nada. Eu aprendi isso. Professor de finanças, último ano, finanças 1 e 2, todo mundo já tinha o quadro de formatura em casa, os convites também, a beca alugada ou comprada, todo mundo já agendado para mim para a festa de formatura e colação de grau. Finanças 1 e 2, primeiro dia de aula, plano de ensino, prova. Prova, é fácil, prova simples, é tudo que vocês já estudaram, já passaram. Prova de contabilidade, economia, cálculo, balanços e custos, provas de finanças. A maior nota foi 2. Aí eu comecei a me dar por conta: isso não está dando certo, tem alguma coisa errada. Eu comecei a aprender com meus alunos: eu tenho que dar essa lógica. Outra coisa que eu aprendi com os meus alunos foi que eu tinha 4 alunos que eram os campeões em relapsia. Eram relapsos demais, faltavam sempre no limite. Entravam e saíam o tempo todo, parecia que estavam treinando para participar de uma corrida aí de São Silvestre, tanto que caminhavam. Enfim, não queriam nada com nada. E eu também era professor de cursinho. As aulas eram sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E eles eram meus alunos. E lá eles eram meus melhores alunos. Eu dizia: eu estou ficando louco. É clone deles, não é possível. Você está começando a ficar biruta, Mauro. Não, mas eram eles. Aí depois, com o tempo, o grau da ignorância vai diminuindo da gente, né? Ignorância não de burro, mas ignorância de ignorar coisas. Eu comecei a perceber o seguinte: por que eles eram diferentes? Num, eles sabiam o que queriam. E no curso, não. Eles estavam lá para fazer um curso. Eu não sabia o que queriam com o curso. Isso para mim foi valioso, porque eu comecei a trabalhar os projetos de vida dos meus alunos e tentei conectar o projeto de vida deles com o curso de administração, e a partir daí eu tive alunos muito mais comprometidos, muito mais dedicados, e aqueles que não conseguiram se dedicar foram embora. Que bom, pelo menos não vão se enganar e enganar seu futuro. Esse modelo está proibido. Proibido, proibido. Ele é assim: caixinhas, são 8 períodos normalmente, todo bonitinho, muito bonito,
Não, a gente faz sombreamentos, pinta, tal, tá tudo certo. Carga horária, pré-requisitos. Normalmente é a folha mais linda do projeto pedagogal. Proibido. Proibido. O curso tem que ser 100 disciplinas e matérias. Por conteúdos em forma modular para desenvolver competências. Inter e multidisciplinar e transversal dos conteúdos. Os conteúdos não podem estar só naquele momento e depois param. Que coisa maluca. Eu estudo lá no começo e ninguém mais cobra nada daquilo, caramba. A progressão é por competências. Núcleo de práticas administrativas pelo amor de Deus. E o que pode entrar no núcleo? O que for válido. Pode entrar em empresa júnior? Pode, apesar de que nas melhores situações só 12% dos estudantes se envolvem na empresa júnior. Nas melhores experiências do Brasil. E os outros, os 88%, que fazem nada. Então, todos precisam passar pelo núcleo. Então, lá posso ter empresa que é dos alunos da instituição. Depois de muito tempo, professor Jair, nós conseguimos demover o MEC para parar de exigir empresa júnior. Como é que eu vou exigir da escola empresa júnior se a empresa júnior é dos alunos? Aí eu, 23 anos avaliador, chegava lá, tinha uma sala, plaquinha nova, pintura, cheirando de novo, computador, mesas, e normalmente duas meninas bonitas, ou um rapaz e uma menina, que é o presidente e o vice-presidente da empresa júnior. Cadê os projetos? Não tinha projetos. Se tinha 1 ou 2, muitas vezes tinha 3 ou 4, mas tinha 10 alunos envolvidos, de 400 ou 300 alunos. É importante? É. Suficiente? Não. Então, a empresa júnior pode fazer parte. As atividades complementares podem fazer parte. O estágio pode fazer parte. O trabalho de curso pode fazer parte. Agências de projetos podem fazer parte. Tudo que envolver prática faz parte do núcleo. Agora, todos os alunos têm que passar pelo núcleo, como faz a psicologia, a medicina, a odonto, o direito. Você tem X horas que você tem que passar pelo núcleo de práticas e praticar. E não é no final do curso só, é durante o curso. As 8 competências, vocês definem onde querem colocá-las. Tem competências que não precisam de um período, menos, são mais simples, outras mais complexas. Os conteúdos dentro dos 4 grupos de conteúdos, as atividades práticas necessárias do NPA. Para que as atividades práticas? Para fazer 2 coisas: desenvolver habilidades e desenvolver as atitudes que nós não desenvolvemos. As avaliações são para ver se as competências foram aprendidas ou desenvolvidas, os recursos físicos e tecnológicos e o nome e o perfil dos docentes envolvidos. Então, a lógica, eu termino aqui, a lógica do curso de administração, e essa é a questão central, eu tenho de 1 a 8 competências. Eu defino para cada uma delas em qual período e defino para cada uma delas o tempo que eu vou levar para desenvolver cada uma das 8 competências, certo? Aí, eu vou olhar o pilar dos conhecimentos. Competência tem 3 pilares. Para os conhecimentos, eu vou definir que conteúdos eu vou ter que desenvolver para cada competência. Lembra aquele conjunto de conteúdos? Quais deles eu vou usar? Formação básica, profissional, estudos quantitativos, suas tecnologias e formação complementar. Então, para cada competência, eu vou ter uma dosagem diferente. Aí, no final, eu faço uma avaliação individual do conhecimento. Aí, eu desenvolvo, me preocupo com as habilidades. Quero saber fazer. Agora eu sei. E aí? Agora eu tenho que saber fazer. Tenho que saber usar. Eu vou desenvolver atividades para isso. Porque isso eu não vou fazer teoricamente. Ninguém ensina a fazer só falando. Então, onde é que eu faço isso? No núcleo de práticas. Quando a gente vai no laboratório das engenharias, o professor entra, ele já tem o quê? Uma discriminação das atividades nos laboratórios. Cada aula ele tem essa discriminação.
Muito bem, nós faremos isso também. Para essa competência aqui, ele vai desenvolver tais atividades. Aí ele vai desenvolver essa habilidade desta competência. No final eu faço uma avaliação das habilidades. E aí eu vou para as atitudes. Eu vou desenvolver atitudes, comportamento. Que atividades? Também eu vou programar atividades, dinâmicas de grupo, cenários de decisão, jogos de empresas, estudos de caso, tudo pode estar no NPA. Aí eu vou exercitar o campo atitudinal. No final eu vou avaliar se de fato, do ponto de vista das atitudes, os meus alunos desenvolveram as atitudes desta competência. E no final eu faço uma avaliação integrada da competência. Pronto. Aí eu estou rompendo com esse paradigma. Eu estou no fim, mas eu vou deixar para vocês uma dica. Faça o seguinte: peguem as 8 competências, professores e coordenadores, meus colegas aqui, façam um exercício. Peguem as 8 competências e pegam os conteúdos curriculares das diretrizes e relacionem os conteúdos com cada competência. Vocês vão ver quantas vezes determinados conteúdos vão aparecer em cada competência. Façam esse exercício. Ele é difícil, tem que ser feito em grupo, ele é multidisciplinar, tá? Vocês vão ver e vão descobrir coisas fantásticas nisso. Depois façam um outro exercício. Pegam esses conteúdos aqui, tá certo? Depois vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar as competências e vão pegar os componentes ou as disciplinas do currículo de vocês e vão tentar colocar cada caixinha na sua competência. Vocês vão ver uma coisa curiosa. Quantas vezes as mesmas caixinhas vão estar nas competências? Quando vocês se derem por conta disso, vocês vão chegar à seguinte conclusão: professor, não dá mais para continuar assim. Pelo amor de Deus, o que é isso? Vocês mesmos vão concluir isso. Isso é apenas um pequeno exercício, que eu acho, professor Jair, meu tempo esgotou já, que isso a gente pode fazer no EPROCAD, fazer um workshop, uma dinâmica, só a partir disso. Exercitar isso com vocês durante 1h30, 2 horas e apresentar as conclusões, tá certo? Eu tinha feito algumas reflexões ainda, eu não vou fazê-las aqui, vou deixar elas, quem sabe, para uma próxima oportunidade. Então, eu quero agradecer, peço desculpas pelo tempo e muito obrigado. Aqui está o meu e-mail. Divirjam, discutam, briguem comigo, mas não continuem fazendo a mesma coisa, por favor.